Vamos lá, pessoal. Então, nós vamos começar a falar aqui hoje. Provavelmente a gente não termine, mas vamos começar a respeito da jurisdição e da competência, tá? Então, jurisdição e competência são dois temas importantíssimos dentro do processo penal, né? Então, vocês podem ver que a coisa tem uma sequência lógica aí. A gente começou o processo penal, né, lá no comecinho, falando dos princípios do processo penal, da lei processual penal no tempo. Aí nós falamos a respeito do inquérito policial, né? Então, a finalidade do inquérito policial é a elucidação da autoria e da materialidade de um determinado delito para dar suporte, então, para uma futura ação penal. Ótimo. Visto isso, então, nós fomos adiante, tratamos de ação penal, né? Então, vejam só, com as provas colhidas no inquérito policial, que dá suporte para essa ação penal, nós chegamos, então, efetivamente na ação penal e vimos que a ação penal é a possibilidade do exercício, né, que o sujeito tem para mover a máquina estatal para que ele veja o seu direito satisfeito, né? Então, aí para comprovar de vez a autoria e materialidade do delito e aplicar uma penalidade a esse delito. É para isso que serve, então, a ação penal. Vimos que existe ação penal pública, pública condicionada e incondicionada, e a ação penal privada, né? Ótimo. O que nós precisamos saber, então, depois disso, né? Nós já sabemos que para que serve a ação penal, o inquérito policial, né? Mas aonde eu vou movimentar o judiciário? Para quem que eu vou endereçar tudo isso? Para quem que eu vou mandar tudo isso, né? Aonde que esse litígio, esse conflito vai ser resolvido? É justamente aqui que entra a jurisdição e a competência. Então, começamos aí pela jurisdição, tá? Essa palavra jurisdição, gente, vem do latim, vocês sabem, né? Do iuris, direito, né? Mas jurisdição, jurisdictio, né? Então, é quem tem o direito, ou quem pode dizer o direito. Jurisdictio, então, é quem pode dizer o direito. Nós estamos dentro de um Estado democrático de direito, né? Então, dentro do Estado democrático de direito aqui, e dentro da organização dos poderes, a função, ou a jurisdição, na verdade, ela é uma função estatal, né? E ela é exercida exclusivamente pelo Poder Judiciário. Então, a jurisdição, aqui no Estado democrático de direito brasileiro, ela é uma função do Estado, né? Então, é o Estado que tem a possibilidade de dizer o direito. É claro que o Estado, aqui nessas situações, ele está na pessoa, representado na pessoa de um juiz de direito. Mas, então, é o Estado que tem a competência exclusiva na pessoa do judiciário aí para dizer o direito, para aplicação das normas penais dentro de um caso concreto e, consequentemente, a solução de um litígio, né? Então, em outras palavras, resumindo aí, se vocês quiserem resumir, a jurisdição é o poder de julgar um caso concreto de acordo com o ordenamento jurídico por meio de um processo, tá? Então, basicamente, jurisdição é isso, o poder, então, de julgar um caso concreto de acordo com o ordenamento jurídico por meio do processo. O processo é um instrumento que nos leva a isso. Ótimo. Então, conceituado jurisdição, sabendo o que é jurisdição, nós temos que ver alguns princípios aí da jurisdição. Basicamente, são 4 princípios, tá? Dependendo dos autores, eu sempre gosto de enfatizar isso, porque nós temos mais diversos autores, as mais diversas correntes, as mais diversas linhas. Então, dependendo do autor que você estude, que você esteja em mãos aí, você pode encontrar mais ou menos princípios, tá? Eu gosto de trazer aqueles princípios que são os mais importantes, aqueles princípios que são as raízes aqui.
e deles, às vezes, vão se ramificando outros, né? Então, muitos autores vão tratar aí de 10 princípios, 15 princípios. Eu acho um exagero, porque muitas vezes essa grande maioria de outros princípios, eles são subprincípios. Eles vão aí eles vão saindo as ramas da raiz. Então eu gosto de estudar aqueles que são os principais, tá? O primeiro princípio aí é o princípio da inércia da jurisdição. Vocês já viram isso lá no processo civil, quando estudaram o processo civil, né? Que o poder judiciário, ele é inerte. Tá? Pelo menos esse é o princípio, né? O poder judiciário, então, ele é inerte. O poder judiciário, ele está parado. E o poder judiciário, ele está parado até que alguém o movimente, até que alguém o provoque, tá? Então, esse é o primeiro princípio aí importantíssimo, que o poder judiciário, então, ele não age de ofício. Na verdade, existe a vedação da atuação de ofício do poder judiciário. Sobretudo, gente, se nós pegarmos o artigo 3º do Código de Processo Penal, o artigo 3º do Código de Processo Penal está dizendo assim, ó, que o processo penal, ele tem um sistema acusatório. O sistema acusatório quer dizer, então, que nós temos posições, que nós temos funções muito bem definidas dentro do processo penal. Nós temos a acusação, né, que na ação penal pública condicionada ou incondicionada é exercida pelo Ministério Público, e dentro da ação penal privada, o querelante, tá? E de outro lado, nós temos aquelas pessoas que estão sofrendo aí esse inquérito policial, eles estão no polo passivo do inquérito, desculpem, da ação penal, eles estão no polo passivo da ação penal. E em outra posição, nós temos a posição do julgador, nós temos o judiciário, e o judiciário é um órgão inerte, né? É um órgão inerte, pelo menos deveria ser. Né? Existem alguns, na verdade, existiam alguns juízes aí que de ofício determinava a condução coercitiva, não sei o quê, né? Que era ministro, era juiz, hoje nem juiz mais, nem ministro, não é mais nada. É nosso colega de advocacia. Inclusive, dizem que a OAB já mandou boleto da anuidade para o ex-ministro aí, né? Logo, logo, ele está como nossos colegas da advocacia. Bom, mas a questão é essa, então, que a ideia é da inércia da jurisdição. A jurisdição está lá paradinha e ela somente se movimenta se for provocada. Próximo princípio, pessoal, é o princípio da imparcialidade, tá? Então, princípio da imparcialidade. O princípio da imparcialidade vai dizer que esse poder que ele é exercido dentro da jurisdição, ele deve ser imparcial. Os julgamentos devem ser imparciais, tá? O juiz ou a jurisdição não pode ser parcial. O juiz, a jurisdição, eles não podem beneficiar uma parte em detrimento da outra. É por isso, pessoal, que é muito complicado, por exemplo, o juiz produzir provas, né? Então, existia essa ideia que o juiz poderia produzir provas, né? E não tem a possibilidade do juiz produzir provas. Vejam só, que acontece muito, né? Agora, saindo aqui do campo teórico um pouco, indo para a prática. Pode ser que vocês ainda não participaram, não viram audiências, né? Às vezes, com exceção aí do Matheus, que deve participar muitas vezes como testemunha em audiências criminais, o interrogatório do réu. Né? O interrogatório do réu é aquele momento que vão ouvir o réu, vão ouvir o acusado, que ele tem um momento, ele pode esclarecer os fatos, ele pode falar, ele pode ficar quieto se ele quiser. Tá? Então, como é que acontece na prática? O juiz faz um monte de perguntas para ele, que são perguntas que ele deve responder, onde que ele mora, se ele já foi processado. Não tem a ver com o caso em si. E depois entra-se nas questões processuais mesmo, as questões de prova. E o juiz fica perguntando para o sujeito,
que aconteceu, o que não aconteceu, se ele atirou, se ele não atirou, se ele entrou para furtar, se não. E o juiz faz 1 milhão de perguntas, tá? O que o juiz está fazendo nesse momento? O juiz está produzindo provas. Dentro de um processo penal acusatório, isso não é possível, tá? Pelo menos no ponto de vista, ou no campo teórico, não existe essas possibilidades. O juiz, ele é destinatário das provas. Se o juiz é destinatário das provas, o juiz não pode colher as provas. Era justamente nesse sentido que foi instituído aí os juízes das garantias, tá? Os juízes das garantias. Então, os juízes das garantias, ele é aquele de garantias, né? Ele seria aquele juiz que ele atuaria ali dentro da colheita de provas iniciais e receberia ou não a denúncia. Após receber a denúncia, ele encaminharia isso para um outro juiz, que é chamado de juiz da instrução. Vejam, o juiz não teria, ou o juiz da instrução não teria contato. Na verdade, ele tem contato, mas ele não é influenciado por essas provas iniciais que são colhidas, ele não é influenciado por esses argumentos dentro da esfera policial ali que são colhidas. Receberia esse juiz, então, as provas já feitas dentro do processo, e ele teria uma maior possibilidade de ser imparcial, pelo menos no meu ponto de vista, tá? Alguém está com o microfoninho ligado aí. Então, é o princípio da imparcialidade, tá? Então, a princípio, toda a jurisdição, ela deve ser imparcial e deve julgar com imparcialidade. Vejam, gente, que é importante aqui, é que muitas vezes a imparcialidade, ela é quebrada, não no sentido de má fé do juiz, tá? Às vezes acontece, por muitas vezes, mas muitas vezes é dentro de um sistema que já existe, esse mesmo do interrogatório que eu falei para vocês. O juiz não tem má fé quando ele faz aquelas perguntas ali. Na verdade, ele está querendo buscar argumentos para que ele possa exercer o julgamento, tá? E o melhor julgamento. No entanto, dentro de um processo penal acusatório, isso não é possível. Então, não estou falando que toda vez que o juiz, ele de alguma forma tem uma certa parcialidade, eu não estou dizendo que ele tem uma má fé. Às vezes pode acontecer dentro das melhores intenções possíveis, mas como já diz o ditado, né, de boas intenções, o inferno está lotado. Ótimo. O próximo princípio da jurisdição que nós temos é o princípio do juiz natural, tá? Quando nós falamos dos princípios do processo penal, nós já falamos do juiz natural. Então, nós não vamos nos ater tanto aqui à questão do juiz natural. Mas o que consiste essa ideia aqui? Consiste no direito, então, do cidadão, do acusado, ele saber previamente qual é o órgão que será responsável pelo seu julgamento, tá? Então, caso ele pratique uma conduta definida como crime, ele tem que ter um conhecimento prévio de qual será o órgão responsável pelo seu julgamento, tá? E a fixação do juízo, gente, a fixação do juízo natural, ele deve sempre ser anterior ao fato praticado, ao fato delituoso praticado. Veja, se não tivesse essa questão da anterioridade, o princípio da anterioridade quanto ao juiz, né, poderia-se criar tribunais de exceções. Então, o princípio do juiz natural vem vedar, vem impedir que se crie tribunais de exceções, ou seja, que crie-se tribunais para julgar determinados casos específicos e para julgar pessoas específicas. Vejam só o que é importante, não vamos confundir, por favor. Eu não estou dizendo aqui que não pode existir juízes, varas especializadas. Um barulho desgraçado do inferno. Passou um demônio aqui na rua. Eu não estou dizendo para vocês
que não podem existir varas especializadas, tá? Por exemplo, podem haver varas especializadas para julgar crimes de lavagem de dinheiro. Pode existir varas especializadas para julgar crimes, por exemplo, de tráfico de drogas. Não existe problema nenhum quanto a isso, gente. O problema é que se crie essas varas especializadas, que se crie esses juízos especializados para julgar fatos posteriores, tá? Posteriores. Isso aí não existe a possibilidade, tá bom? Então, o juízo ele tem que estar definido sempre antes do cometimento do delito. Quando o sujeito comete o delito, então ele tem que ter um conhecimento prévio de quem é o juiz que vai exercer o seu julgamento. Beleza? Próximo princípio que nós temos aí é o princípio da indeclinabilidade da jurisdição. Então, o princípio da indeclinabilidade da jurisdição. E esse princípio, ele é extremamente importante, tá? Esse princípio da indeclinabilidade da jurisdição vai falar do que a jurisdição é indeclinável, né? O nome já diz. No sentido de que não é possível um juízo abdicar do poder de julgar e passar isso para outro juízo. Tá? Possível. Chega lá um processo num determinado juízo, por exemplo, é distribuído para um determinado juízo, e o juiz fala, não, eu não vou julgar isso, vou passar para um outro juízo. Vejam só, se nós não tivéssemos esse princípio da indeclinabilidade da jurisdição, os demais princípios não valeriam muita coisa, né? Não valeriam muita coisa. Se qualquer juiz pudesse falar, não vou julgar, não, vou passar isso para um outro juiz, vou passar isso para um outro juízo. Isso não teria qualquer sentido no referente aos demais princípios que nós tivemos. Então, uma vez que um juiz ou um juiz foi escolhido por meio de critérios legais, que é assim que acontece, nós vamos ver mais para frente, para exercer o julgamento de um determinado caso, ele não pode declinar de fazer isso passando para uma outra pessoa. Então, esses, gente, são os quatro princípios que eu considero como sendo os mais importantes aí, quando nós tratamos da jurisdição. Bom, a mensagem aqui. Bom, visto aqui os princípios da jurisdição, nós passaremos a ver as características da jurisdição. Basicamente, gente, são duas as características da jurisdição, duas características mais importantes. Volto a dizer, dependendo do autor que você vai estudar, você pode encontrar mais características aí. Mas a primeira característica extremamente importante aqui é chamada de substitutividade. Alguns vão colocar isso também como princípio, tá? Vejam, eu não entendo que isso seja princípio, eu entendo que seja característica mesmo da jurisdição. Então, a característica da substitutividade vai dizer aqui para nós que o órgão que vai declarar o direito, nós já vimos que é o poder judiciário aqui, que declara com exclusividade o direito, ele tem o poder de substituir a vontade das partes, tá? Então, ele tem o poder de substituir a vontade das partes. Vejam só, quando nós temos um processo, né, penal, nós temos um confronto de interesses. Nós temos numa ação penal, por exemplo, pública, o Ministério Público fazendo acusações, ele imputando um fato criminoso a um determinado sujeito, uma determinada pessoa. E essa pessoa que está sendo acusada, aí, ela tem os seus interesses. Ou ela nega que praticou aquele fato, ou então ela fala que praticou, mas praticou em legítima defesa, em estado de necessidade, né? Ou então que não foi bem daquela forma que aconteceu. O fato é que nós temos duas vontades.
nós temos a vontade do Ministério Público, que está imputando alguma coisa a determinada pessoa, nós temos essa determinada pessoa que está dizendo, se defendendo, falando que não foi ela, que não praticou, praticou em outras circunstâncias, tá? Como é que vai se resolver isso? Ora, vai se resolver pela jurisdição. Então, a jurisdição, a atuação jurisdicional, aí, quando ela impõe a sua sentença, ela impõe a sua vontade por meio de um instrumento chamado sentença, condenando ou absolvendo o réu, ela tem como característica substituir a vontade das partes. Ela substitui, nesse momento, a vontade das partes. Agora, com a sentença, com o pronunciamento jurisdicional, nós não temos mais a vontade do Ministério Público e a vontade de quem está se defendendo. Nós temos a vontade da jurisdição, do Poder Judiciário, que disse o direito naquele caso concreto. Então, a primeira característica que nós temos é a substitutividade. A segunda, gente, a segunda característica chama-se aí da definitividade, tá? Ou então de imutabilidade, no sentido de que, quando se encerra o processo, a manifestação do juiz, ou do Estado juiz, aqui da jurisdição, ela se torna imutável, tá? Então, uma vez que o juiz se manifestou, e isso nós temos aí o trânsito em julgado da sentença, essa decisão se torna imutável, com raras e algumas exceções, tá? A principal delas aí, que nós temos, é a possibilidade da revisão criminal. E se existirem provas, aparecerem provas futuras que leve a demonstrar que aquele fato não ocorreu, ou então que aquele sujeito não foi o autor do delito, tá? Então, essa ideia de definitividade, gente, ela tem relação direta, ela tem a ver com a coisa julgada, ou então com a coisa julgada. Uma vez transitado em julgado, a decisão da jurisdição, a decisão do juiz aqui faz coisa julgada no sentido formal e no sentido material, tornando, então, essa decisão imutável. Ô, Bruno. Oi. No caso dessa decisão em sentido formal, ela cabe à revisão, né? Diferente da de sentido material, né? Cabe. Então, não seria relativo esse princípio? Não é que é relativo, né? Cabe numa determinada situação apenas da revisão criminal, né? Seria uma situação bem específica, então, de surgirem provas futuras de que esse sujeito não foi o autor do delito, ou então que o fato não aconteceu. Mas depende de provas futuras a respeito disso. É claro que ele sofre uma determinada relativização. Assim, a gente teria que dar uma estudada, né, que seria no próximo ponto que eu digo, no próximo semestre, aí, a revisão criminal, que está lá no artigo 621 do Código de Processo Penal, né? Então, a partir do artigo 621 do Código de Processo Penal, nós temos a revisão criminal. Que vai dizer mais ou menos assim, né, quando que é admitida a revisão criminal. Então, quando a sentença for contrária ao texto expresso da lei ou a evidências dos autos, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, e quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou circunstâncias que determinem, autorize a diminuição especial da pena, né? Então, são essas circunstâncias específicas aqui que autorizam a revisão criminal. Então, esse princípio não, né? Essa característica, na verdade, ela sofre alguma situação dela de relativização, assim. Mas num caso bem específico, que seria no caso de possibilidade de revisão criminal surgindo novas provas ali. Beleza? Show, obrigadão, Bruno.
Isso. Vamos adiante, então, gente. Aí. Então, com isso, nós encerramos aqui jurisdição, tá, gente? Jurisdição bem tranquilo aí, né? Só nós lembrarmos, então, que a jurisdição é quem pode dizer o direito, e nós sabemos, então, a partir de agora, ou já sabíamos, na verdade, só lembrando ou sistematizando isso, que o poder de dizer o direito aí é do poder judiciário. Então, a partir de agora, nós vamos ver, gente, a competência, tá? Nós vamos passar a estudar, então, a competência. A competência, ela tem ligação direta com a jurisdição. Mas nós não podemos confundir esses dois conceitos, tá? Então, se por um lado a jurisdição é quem tem o poder de dizer o direito, a competência é um conjunto de regras, aí, um conjunto de normas que elas vão assegurar a eficácia da garantia da jurisdição, tá? Então, a competência, o que a competência vai fazer? A competência, na verdade, ela delimita a jurisdição. A competência, ela condiciona o exercício da jurisdição, né? Então, nós temos a jurisdição como algo grande aqui, no sentido de que quem pode dizer o direito? Sabemos que é o Poder Judiciário, né? Mas o Poder Judiciário, nós também sabemos que ele tem grandes divisões, né? E a competência, então, ela traz aqui um conjunto de regras que ela vai distribuir dentro da organização do Poder Judiciário, ou então, em algumas situações, em razão da pessoa que cometeu o delito, ela vai delimitar o exercício da jurisdição. Ela vai trazer especificamente, em determinados casos específicos, quem é que pode dar uma resposta jurisdicional para aquele determinado caso, tá? Então, isso que é a competência, é a delimitação da jurisdição, é a organização da jurisdição, né? Então, imaginem aí que a jurisdição, vamos pensar nisso aqui, fazendo um exemplo bem bobo, tá, gente? Mas só para nós pensarmos aqui num quebra-cabeça, tá bom? Então, quando nós temos um quebra-cabeça, o quebra-cabeça é quando ele está montadinho ali, nós temos a jurisdição, que é algo maior. Então, nós temos aquilo tudo já montado. Quem pode dizer o direito é aquele quadro que nós temos, aquele painel. E a competência é cada uma das pecinhas daquele quebra-cabeça, tá bom? É cada uma daquelas pecinhas do quebra-cabeça. Vejam só, então, olha só, de acordo com esse exemplo que eu estou colocando para vocês, que eu digo que ele é até meio bobinho, mas para nós entendermos, tá? E aí nós vamos ver que não podemos confundir, então, a jurisdição com a competência. Eu pergunto para vocês, cada uma dessas pecinhas que eu disse para vocês, ela é o quebra-cabeça? Não. Ela faz parte do quebra-cabeça, mas ela não é o quebra-cabeça. Então, aqui eu não posso falar que competência e jurisdição é a mesma coisa. Se a jurisdição é esse quebra-cabeça todo montado, e se as pecinhas elas não são quebra-cabeça, elas fazem parte do quebra-cabeça, jurisdição e competência têm as suas diferenças, tá? Nós não podemos confundir esses conceitos, então, de jurisdição e competência, tá bom? Então, pessoal, a regra que nós vamos ter aqui, quando nós falamos de competência, né, é que cada juiz ou tribunal, ele somente poderá julgar um determinado caso quando ele for competente para isso. E, basicamente, também como regra, essa competência, ela vai se delimitar em razão da matéria, em razão da pessoa e em razão do lugar que aconteceu o crime. Bom, então, ela vai se delimitar de uma forma aqui, que vai ser em razão da matéria que está sendo tratada. Bom, qual que é a matéria? De acordo com determinado crime que foi cometido.
em razão da pessoa que cometeu o crime. E quando eu falo em razão da pessoa, posteriormente nós vamos ver aqui e vamos tratar do foro de prerrogativa, o foro por prerrogativa de função, ou então em razão do lugar, vai se fixar a competência em razão do lugar. Que lugar? Lugar que foi cometido o delito, lugar que foi cometido o ilícito penal. Gente, o que é importantíssimo aqui? Eu aprender a delimitar a competência, tá? É claro que isso aqui tudo é feito de acordo com critérios legais, sistematizados, mas quando eu me deparo com um determinado fato, eu tenho que saber delimitar a competência. Isso é mais importante de eu saber, por exemplo, competência em razão do lugar, competência em razão da matéria. Quando eu começo a sistematizar aqui isso, eu consigo facilmente chegar às respostas futuras que vão ser questionadas aí para a gente da competência, se é em razão da matéria, em razão do lugar, em razão da pessoa, tá? Mas para que eu consiga delimitar isso, eu julgo que é importante nós respondermos 3 perguntas, tá? Com 3 perguntas, nós conseguimos delimitar qual que é o órgão competente. Tá foda da aula hoje aqui, viu? Ele tá aqui, de vez o povo fica em casa, passa carro, passa caminhão, passa o demônio, passa tudo. Né? Então, com 3 perguntas, nós vamos conseguir delimitar a competência. Então, vamos lá, gente. Vamos traçar, vamos passar por essas 3 perguntas e a gente vai desmontando algumas questões aqui. Se vocês tiverem dúvida, por favor, perguntem. Às vezes eu não estou vendo o chat, vocês liguem o microfone aí e me falem, tá? A primeira pergunta que eu tenho que fazer, gente, qual é a justiça e o órgão competente para exercer o julgamento, tá? Então, qual é a justiça e órgão ou órgãos competentes para julgar um determinado fato? Quando eu pergunto qual é a justiça, eu estou discutindo aqui, pessoal, critérios relativos à matéria e à pessoa. Eu não estou aqui debatendo, tratando de questões relativas ao lugar do cometimento do crime, mas sim, em razão aqui, eu estou tratando em razão critérios relativos à matéria. Qual que é a matéria? No sentido de que qual que é a natureza? A matéria é crime comum, a matéria é eleitoral, a matéria é militar, por exemplo, tá? Então, nós vamos tratar relativos à matéria. E relativo aqui à pessoa, a pessoa que cometeu um determinado delito. Vejam, é diferente um delito cometido por mim e um delito cometido por um militar, por exemplo. Quando eu trato de um militar, nós temos aqui tratar isso em razão da matéria, porque é uma matéria militar, e em razão da pessoa, porque este sujeito é um militar, tá bom? Então nós temos que fazer essas diferenciações. Bom, pensando nisso, nós temos que, a partir de agora, organizar aqui o poder judiciário, né? E verificarmos quais são os tipos de justiça que nós temos, tá bom? Primeira justiça aí, pessoal, é chamado de justiça especial, tá? Então, nós, na verdade, vamos dividir a justiça em 2. Isso para responder qual é a justiça e o órgão competente, então. Eu divido essa justiça em 2, ou em 2 partes. Nós temos a justiça especial e a justiça comum. O que é a justiça especial? Então, como justiça especial aqui, eu vou ter a justiça militar, tá? Então, a justiça militar, ela é uma justiça especial, é também chamado de uma justiça especializada, tá? E ela atua o quê? Para julgar os crimes militares, tá? Embora seja verdade também que ela possa julgar
civis, tá? Sempre vai ter que ter um interesse militar nisso. Então, primeira justiça especializada, nós temos a justiça militar. A justiça militar, ela é dividida também em duas. Nós temos a justiça militar federal, né, que ela tem a finalidade de julgar os integrantes das Forças Armadas, e a justiça militar estadual, né, que julga os militares dos estados. Então, a primeira justiça especializada ou especial que nós temos é a militar, tá? Militar estadual e militar federal. A próxima justiça que nós temos, gente, é a justiça, que é especializada também, a justiça eleitoral, tá? Então, nós temos a justiça eleitoral aqui, e serve para julgar o quê? A justiça eleitoral. A justiça eleitoral, então, ela julga os crimes, chamados de crimes eleitorais, e aqueles crimes que foram cometidos em conexão, aqueles crimes conexos aos crimes eleitorais. Inclusive, falando de justiça eleitoral, de crimes eleitorais, isso é alvo de um trabalhinho que eu pedi para vocês aí, tá? Para tratar a respeito da jurisdição ou da possibilidade do julgamento da justiça eleitoral dos crimes comuns, quando cometidos em conexão com estes, tá? Para isso, eu postei lá para vocês dois vídeos. Esses vídeos é um debate que foi realizado entre mim, o professor Aldo, e, à época, o professor Wanderson, que estava na casa, né? Então, nós fizemos um debate a respeito da possibilidade do julgamento dos crimes comuns pela justiça eleitoral, né? Então, esse trabalhinho que eu pedi para vocês aí. Se quiserem anotar também, tem uma decisão, na verdade, um agravo regimental, no inquérito 4435 do STF, tem 180 páginas só, tá? Então, se quiser, você entra lá, inquérito 4435 do STF, um agravo regimental de relatoria do ministro Marco Aurélio. Eu já vou adiantar aqui para vocês, para facilitar o trabalhinho de vocês, que o STF manteve a jurisprudência dele, no sentido de que a justiça eleitoral ela é competente para julgar os crimes conexos, quando são cometidos conexos. Então, vejam, por exemplo, um crime de caixa 2 eleitoral é um crime eleitoral, né? Se junto com esse crime de caixa 2 aqui for cometido um crime de lavagem de dinheiro, por exemplo, o crime de lavagem de dinheiro ele seria da competência da Justiça Federal. A discussão lá nesse inquérito 4435, nesse agravo regimental, era o quê? Se eu cindia o processo, no sentido de eu pego o crime eleitoral de caixa 2 e mando para a Justiça Eleitoral julgar, e pego o crime de lavagem de dinheiro e mando lá para a Justiça Federal, para a Justiça Federal julgar. O que o STF disse? Não, tá? O STF disse não, reafirmando a sua jurisprudência e reafirmando, do meu ponto de vista, é uma questão constitucional. A Constituição traz essa situação. A Constituição, no artigo 121, vai trazer a possibilidade da Justiça Eleitoral fazer esses julgamentos. E o STF falou, não, a competência é da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os crimes que foram cometidos em conexão, ou seja, os crimes que foram cometidos juntamente com eles. Tá? Na verdade, eu já contei o trabalho aqui para vocês, já adiantei o que é o trabalho e dei a resposta aqui. Agora só falta vocês sistematizarem isso lá para nós. Mas importante aqui, gente, então nós sabemos que nós temos como justiça especial duas: justiça militar e justiça eleitoral, tá bom? Justiça militar e justiça eleitoral. Alguns podem perguntar, e a justiça do trabalho? Justiça do trabalho é especial, mas ela tá lá na puta que pariu. Justiça do trabalho não serve para nada para nós aqui. Justiça do trabalho não julga crime, né? Então, deixa ela lá no canto dela, não serve para nada. Essa justiça é um direito de menor importância, uma subcategoria do direito penal, trabalho, nós estamos tratando aqui com direito penal, processual penal. Então, tá bom, gente? Guardem aí. Então, como justiça especial, volto a repetir, justiça militar, dividida em duas, militar estadual e militar federal.
e a justiça eleitoral. E a justiça comum, ou justiças comuns, que também são chamadas de justiça residual, tá? Justiça residual. A justiça comum, nós temos a justiça federal e a justiça estadual. Então, justiça federal e justiça estadual são justiças comuns. Eu não sei por que alguns tendem à loucura de dizer que a justiça federal é uma justiça especial, uma justiça especializada. Tá? Eu ouço muito de estudantes falando isso, que a justiça federal seria uma justiça especial. Não é. O que a justiça federal é em razão da estadual? Ela é mais graduada. Então, somente, ela é mais graduada, mas é uma justiça comum. Bom, então, ela é uma justiça comum da mesma forma. Então, essas são as justiças que nós temos, as especiais e as justiças comum. Então, como é que eu vou fazer essa análise para definição da justiça? Como é que eu vou saber? Quando eu pego um determinado caso, eu leio aquele caso, eu olho então para ele e falo, puxa, é de competência da justiça especial ou é de competência da justiça comum? Como é que eu faço? Eu sempre vou começar a minha análise para aquela justiça que é mais restrita. E a justiça que é mais restrita são as justiças especiais. Então, eu olho um determinado caso e eu começo a fazer análise. Bom, é de competência da Justiça Militar Federal? Se não for, eu vou descendo. É de competência da Justiça Militar Estadual? E vou continuando. Não é. É de competência da Justiça Eleitoral? Então, já verifiquei as 3 justiças especiais. Se não for nenhuma dessas, eu chego aqui na justiça mais residual de todas, que são a justiça comum. Daí eu vejo, bom, é de competência da justiça, primeiramente, federal, que eu disse para vocês que ela é mais qualificada em relação ao estadual, né? Até chegar, por fim, aqui na justiça comum. Então, um determinado crime, um determinado delito, ele somente será de competência da justiça estadual se ele não for de competência para julgamento de nenhuma das justiças anteriores. Então, vejam só, gente, o critério para eu definir a jurisdição aqui é um critério que eu faço por exclusão, tá? Eu começo lá em cima, então, dentro da justiça especial, aí militar federal, militar estadual e eleitoral. Não é nenhuma dessas. Daí eu desço para comum. Comum federal não é. Eu chego na comum estadual. Então essa análise é feita por exclusão. Eu respondendo, então, essa pergunta aqui, qual justiça ou órgão é competente? Como é que eu vou responder? Olhando para a estrutura organizacional aqui do Poder Judiciário, tá bom? Então, fazendo essa análise, eu chego aqui em qual justiça é a justiça competente. Ótimo. Antes aqui de eu definir o próximo critério para definição da competência, é necessário também eu verificar qual será o nível da jurisdição. Bom, então eu preciso ver qual será o nível da jurisdição. Por que eu digo isso? Porque dependendo do cargo que o sujeito ocupa, esse processo ele pode já iniciar nos tribunais, ou no Superior Tribunal de Justiça, ou até mesmo no Supremo Tribunal Federal, tá? Então, eu tenho que me atentar para isso aqui, quando eu estou dizendo qual justiça ou órgão competente. Vejam, aqui eu não coloquei para nós o STJ e o STF, né? Mas dentro da justiça especial aqui, nós temos as juntas militares, por exemplo, nós temos as juntas militares, depois nós temos os tribunais de justiça militar e temos o Superior Tribunal de Justiça militar, né?
Daí, quando eu venho para a justiça eleitoral, por exemplo, eu tenho as sessões eleitorais, na verdade, são as zonas eleitorais, juízes das zonas eleitorais, nós temos os tribunais regionais eleitorais e temos o Superior Tribunal Eleitoral, né? E a justiça comum, dentro da justiça comum, nós temos os juízes das varas, né? Os juízes, então, de primeiro grau, e temos os tribunais aqui. Dentro dessa organização, eu tenho que fazer uma análise, dependendo do cargo do sujeito, aonde esse processo vai começar, né? Por exemplo, se o sujeito for um prefeito, ele ter cometido um crime, se for um prefeito cometer um crime, né? Vamos imaginar que o prefeito ele cometeu um crime de desvio de verba. Aonde que o prefeito vai ser julgado? O prefeito tem um foro, chamado de foro prerrogativa de função, para ser julgado no Tribunal de Justiça, né? Ou, se for verba federal, Tribunal Regional Federal. Então, esse processo já se inicia no tribunal. Se for um promotor de justiça que cometeu esse delito, por exemplo, tá? Aonde que ele vai ser julgado? Ele vai ser julgado no tribunal a qual ele está vinculado, do estado que ele está vinculado. Então, vejam, gente, voltando aqui, quando eu faço a pergunta, qual é a justiça e órgão competente? Quando eu disse para vocês que aqui nós estamos discutindo critérios relativos à matéria e à pessoa, começa a ficar claro para nós, tá? Então, quando eu falo da matéria, vejam só, quando eu falo da matéria, eu estou falando de um crime militar, por exemplo. Qual que é a matéria? É uma matéria militar. Portanto, ela vai ser julgada onde? Na justiça militar, tá? Ou, então, uma matéria, na verdade, aqui é uma questão relativa à pessoa. Se o sujeito, por exemplo, é militar, ele vai ser julgado aonde? Isso aí está dizendo respeito à pessoa dele, vai ser julgado na justiça militar. Vejam só, por que aqui é matéria e pessoa? E eu já adianto para vocês. Um civil pode ser julgado pela justiça militar? Pode. Um civil, ele pode ser julgado pela justiça militar. Imaginem a seguinte situação. Um civil, ele invade uma reserva militar, tá? Para caçar lá dentro dessa reserva militar. E ele é surpreendido lá caçando ilegalmente dentro da reserva militar. Isso é um civil. Ele vai ser julgado aonde? Ele vai ser julgado pela justiça militar. Por quê? Porque isso é uma matéria de interesse militar. Ele é militar? Não. Então eu excluo aqui essa competência em razão da pessoa. Ele não é militar. Mas a matéria é militar? Sim, a matéria é militar. Então ele vai ser julgado em razão dessa matéria militar, tá bom? Mas dentro disso aqui, gente, nós temos que prestar atenção na organização do Poder Judiciário e nas pessoas que cometeram esses determinados delitos. Se eu pensar aqui, por exemplo, no governador do estado, né? O governador do estado cometeu um delito. Aonde que o governador do estado ele vai ser julgado? O governador do estado ele tem prerrogativa para ser julgado no STJ. Nós vamos ver tudo isso mais para frente, mas é só para vocês começarem a sistematizar aí a organização do poder judiciário. Ótimo, então a primeira pergunta aí, qual é a justiça ou órgão competente? Sabendo aqui que existem essas justiças especiais e as justiças comuns, e essa organização do Poder Judiciário, nós podemos, então, responder qual é a justiça ou órgão competente. Aí nós passamos para uma segunda pergunta, gente. Essa segunda pergunta diz assim, ó, qual que é o foro competente? Em outras palavras, eu estou perguntando do local. Qual que é o local que é competente para o julgamento de um determinado delito, tá? Como é que eu vou responder essa pergunta? Qual que é o foro competente? Qual que é o local competente? Bom, primeiro aqui eu tenho que ver também a natureza do delito.
Em outras palavras, eu tenho que ver a matéria do delito e tenho que nós estamos tratando e temos que ver a qualidade do agente. Então, a qualidade do agente. Quando eu estou falando aqui da matéria, tá? Quando eu estou falando da matéria, ou seja, da natureza do delito, o julgamento, se ele for de competência da justiça de primeiro grau, ele sempre, então, ele vai ser definido pelo foro, pelo lugar aqui. Nós vamos tratar do lugar, então. Então, vejam só. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que nós temos aí o poder judiciário espalhado em todos os cantos do país, tá? Então, quando eu vou tratar da matéria em primeiro grau, aqui, a matéria é para julgar matéria penal, é para julgar matéria criminal. Como é que eu vou fazer essa escolha de aonde é o foro competente para o julgamento? Nós vamos ter que saber aqui nesse momento, gente, aonde que esse crime foi praticado. E para isso nós utilizamos das regras do artigo 70 e 71 do Código de Processo Penal, tá? Então aqui, gente, nós vamos ver, ou nós vamos saber assim, que o crime considera-se praticado, então, no local em que se iniciou a sua atividade, no local que iniciou a sua execução, ou no local que se deu o resultado. Nós sabemos, então, que o Código Penal adota, quanto ao lugar do crime, a teoria da ubiquidade. Tá? Então, quem que vai ser a justiça competente para julgar, ou qual que é o foro competente? Quando eu falo de foro, eu estou falando de lugar, tá? Eu estou falando de território, estou falando de localização geográfica. Qual que é o foro competente? O foro competente, então, é aquele do local que a infração foi cometida, ou então aonde se deu o seu resultado, tá bom, pessoal? Então, vejam só, quando eu pergunto, minha perguntinha aqui, qual que é o foro competente? Quando eu estou falando qual que é o foro competente, eu estou falando do lugar. Eu estou falando do lugar que essa pessoa será processada, do local que essa pessoa será processada, do estado que essa pessoa será processada. E volto a dizer, então, nesse caso, nós nos socorremos do artigo 70 e 71 do Código de Processo Penal. O artigo 70, então, do Código de Processo Penal, vai dizer para nós, ou vai trazer para nós aqui, eu vou ler para vocês, vejam só. Artigo 70. A competência será de regra determinada pelo local em que se consumar a infração. Então, local que se consumar a infração. Ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato da execução. Tá? Então, é o local em que a infração se consumou, ou então, no caso de tentativa, aonde foi praticado o último ato da execução. É assim, então, que nós vamos definir qual é o foro competente, ou qual que é o local competente para julgar esse delito. Em algumas exceções, gente, nós vamos ter que verificar lá o artigo 88 e 90 do Código de Processo Penal também. Quando esses crimes forem cometidos aí a bordo de navio ou aeronave. Mais para frente, nós vamos ver isso, tá? Então, quando o crime for cometido a bordo de navio ou aeronave, como é que se resolve isso? Como é que eu vou resolver essa situação? Então, o Código Penal, o Código de Processo Penal também vai trazer essas questões para nós e nós vamos ver sujeito aonde que esse sujeito vai ser julgado, mas isso é uma matéria para nós tratarmos mais para frente. Então, beleza. Então, respondi as duas primeiras perguntas aqui. Qual é a justiça competente? Né? Então, eu já sei se ela é especial ou é a comum.
Aí eu tenho que saber, então, qual que é o foro competente. Ótimo, qual que é o local, né? Qual que é o local? Então vamos lá imaginar. A justiça competente é a justiça comum, em uma determinada situação, né? É a justiça comum, e o foro competente é o foro da comarca de Extrema, por exemplo. Por quê? Porque o crime foi praticado em Extrema, tá? Então, nós prosseguimos. Próxima pergunta. Nessa próxima pergunta, nós temos que responder qual é a vara ou juízo. Por quê? Porque respondidas duas perguntas anteriores de qual que é a justiça competente e qual que é o foro competente, nós ainda não sabemos, nós ainda não temos condições de definir a competência. Nós não temos condições de definir a competência. Por que que nós não temos condições de definir a competência? Porque imagine que esse delito, tá, aconteceu em São Paulo. Então vamos lá, vou fazer um outro exemplo aqui para vocês. Então o delito aconteceu em São Paulo, tá? Vamos imaginar um crime de roubo. Então um crime de roubo aconteceu na cidade de São Paulo. Ótimo. Quando eu vou lá, eu vejo qual que é a justiça competente. É de competência da Justiça Militar Federal? Não, não é. É de competência da Justiça Militar Estadual? Não é. É de competência da Justiça Eleitoral? Não é. É de competência da Justiça Federal? Não, não é. Vamos imaginar que esse roubo foi cometido contra uma pessoa, e não quanto a uma instituição federal. Não é. Então eu chego lá que é de competência da Justiça Estadual, tá? Então, competência da Justiça Estadual. Ótimo. Qual que é o foro competente? O lugar. O foro competente é da comarca de São Paulo, da capital, da comarca da capital em São Paulo. Beleza. Eu sei, então, que é da competência da justiça comum e sei que é de competência da comarca da capital em São Paulo. Agora, eu sei qual que é o juízo. Em São Paulo existem inúmeras varas competentes para julgar esse determinado delito. Então, como é que eu sei qual que é a vara competente para julgar? Nós temos aqui, gente, duas hipóteses, duas possibilidades, tá? A primeira possibilidade, o primeiro critério, é chamado de critério ou possibilidade da prevenção. É aquele juízo, então, que é chamado de juízo prevento. É o juízo prevento. Quem que é o juiz prevento? É aquele que praticou qualquer ato, primeiramente no processo. Então, aquele que praticou qualquer ato, primeiramente ao processo, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. Vamos lá? Vou voltar com o exemplo aqui para vocês entenderem. Então, um delito foi praticado na cidade de São Paulo, um delito de roubo. É de competência da justiça comum, tá? Do lugar da capital de São Paulo. Esse sujeito foi preso em flagrante, gente. Esse sujeito não foi preso em flagrante. Preso em flagrante, nós já vimos isso também, que o juiz tem que ser comunicado. Imagine que foi comunicado lá. Qual o juízo que foi comunicado? Mandaram lá para o fórum, então, e caiu. Só um exemplo, tá? O juízo da 18ª Vara Criminal da capital. Então, esse juiz que analisar esse flagrante, se manifestar, ele passou, a partir desse momento, então, ser um juízo chamado de juízo prevento. O juiz está prevento. Esse processo vai correr aí na 18ª Vara da Capital em todos os momentos, em todas as circunstâncias, todos os atos do processo serão praticados no juízo da 18ª Vara Criminal da capital. Esse é o critério, então, da prevenção. Agora,
Tirando o critério da prevenção, nós temos um outro critério, que é chamado do critério da distribuição, tá bom? Então, da distribuição. Então, imaginem, gente, uma situação que pode ser um de roubo mesmo, mas que não houve um inquérito policial, por exemplo. O Ministério Público chegou ao conhecimento do Ministério Público a notícia de cometimentos de roubos. E o Ministério Público ele tem provas suficientes para o oferecimento de uma denúncia. Aonde que o Ministério Público vai oferecer essa denúncia? Ele oferece lá no juízo da 18ª vara? Né? Não, tem centenas de varas, ou pelo menos dezenas de varas criminais na capital de São Paulo. Como é que isso vai acontecer, então? Isso vai acontecer por um sistema que chama de sorteio, tá? Então, vai ser sorteada qual é a vara para o julgamento de um determinado delito. Ótimo, pessoal. Respondendo essas 3 perguntas aqui, qual é a justiça ou órgão competente? Qual é o foro competente, tratando então do local que vai ser julgado esse crime? E qual é a vara ou juízo competente? Eu fixo a competência, então eu delimito a jurisdição, eu delimito quem tem a competência, quem tem a possibilidade de dizer o direito em um determinado caso concreto. Tudo bem, gente, até aqui? Sim. Ô Bruno, dá uma olhada no chat aí, que a Poliana fez uma pergunta. Entendi. Dá uma olhada no chat que a Poliana fez uma pergunta aí. Então, nesse caso. Pessoal, peraí, eu vou parar a gravação aqui. A gente faz uma pausinha.